aula está oficialmente aberta. Hoje, dia 7 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, porque amanhã eu irei, sim. Porque se o tempo continuar esfriando, teremos a deliciosa feijoada do Naldo, aquela com uma récia de coentro magnífica que fica um, ó, de mocó, ó. Ah, só com um detalhe. A pessoa está perguntando, a feijoada ela não é feita com coentro. Se você pedir o coentro adicionado é. Ou seja, quem tem mau gosto, pede in natura. Quem tem bom gosto, pede com coentro. Sugestão do chefe Mateus. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente. Estamos retornando ao estudo do livro aqui, ó. Os Exilados de Capela, do grande Edgar Armond. E hoje, continuando, estamos dando sequência ao estudo das 13 famílias dinásticas. Hoje é a família Russell. Hoje nós vamos entrar numa coisa que é a questão da política em si. O que é a política? Como diria o grande Alborguete, é a arte do canalha, porque envolve, se não uma canalice natural, pelo menos um sentimento de canalice, porque a pessoa tem que negociar com Deus ou com o diabo. Não tem como, não tem como. Quando o cara não é canalha, ele tem que impor a sua negociação. Ele tem que impor os seus termos. Mas para isso o cara precisa ser muito homem, cara. Precisa ser cabra macho, precisa ter peito para isso. Quando não, quando ele é frouxo, como nós vemos os montes, aí ele dá até a bunda da mãe dele pro diabo. Estamos vendo um aí, presidente da Câmara, outro presidente do Senado, estão vendo o que eles estão fazendo. Não precisa falar mais nada. E temos até o caso um aí que falava que o ladrão voltar à presidência era voltar à cena do crime. E ele foi junto com ele como vice, foi acompanhando, acho que ele não sabia sozinho, o foi guiando. Por quê? Porque política é a arte do canalha, você vai ter que negociar. Quando não, você tem que impor os seus termos. E o capeta não gosta disso. Você vê, o Trump está impondo os termos dele. O Milley, o Bukele estão se impondo. Aqui no Brasil, o Bolsonaro tentou se impor. O que deu? Estão querendo prendê-lo agora aí. Ele não vai ser preso, não. Não vai ser preso. Mas, você vê, eles não aceitam que a pessoa tente se impor. Porque aqui no Brasil, principalmente, a política se tornou um campo muito sujo. E a pessoa tem que e mesmo para se impor, vai envolver uma série de negociações. Por quê? Porque quando a política, antigamente, no passado,
o cara tinha discordância com o outro, ela pegava uma espada, ela matava o outro, tomava o poder. E aí impunha a sua cultura organizacional. Para acabar com a matança, eles tiraram a disputa do campo, dos campos de batalha, para o parlamento. Aí surgiu o parlamento de parlar, de falar, ou seja, se trocou a espada pela língua. E a troca envolve negociação, envolve convicção, envolve uma série de coisas. Já perguntaram para mim, Matheus, você não quer sair candidato a vereador em Santos? Várias vezes. Eu falei, não, mas você vai lá, aí você cresce lá, sai para prefeito. Não, de jeito nenhum. Eu não tenho estômago para isso, eu não tenho estômago para negociar com o capeta e nem para uns que se dizem emissários de Deus, mas estão atuando em nome do capeta disfarçado. Eu não tenho estômago para isso. Mas vamos para o texto de hoje, vocês vão entender a coisa na sequência dele. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times, publicado foi o artigo de autoria de Richard Banerjee, alcunhado de "Essas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo". 10. A linhagem Russell. Segundo a Enciclopédia Britânica, a família Russell é uma família Whig inglesa. Nota, no site do Parlamento Britânico há um artigo cunhado de Whig, no qual se lê que, em janeiro de 1679, Carlos II dissolveu o que era conhecido como Parlamento Cavalier, que passou a se opor a ele, apesar de ele tê-lo convocado pela primeira vez em maio de 1661 e pela segunda vez em maio de 1679. Por que o tal Parlamento Cavalier se opôs? Vamos lá. Se opôs, pois, nos últimos anos do Parlamento Cavalier, um grupo de membros desse parlamento, conhecido como Partido do País, se opôs à influência da corte no parlamento devido à tentativa de garantir os votos por meio de subornos. Quem lembra do mensalão aqui? O executivo comprando o legislativo. Executivos de esquerda sempre fazem isso. Porque eles só pensam em corrupção. Na mente deles tudo funciona por corrupção. Daí tem coisa como Bolsa Família, auxílios, tudo. Eles não acreditam no melhor do cidadão. Eles buscam sempre o pior, que é o lado corrupto. Que é a subserviência canina. Que o cachorro, você não dá uma ordem para ele, aí ele vem, pega a bola. Aí ele vem com a bola, abanando o rabo para ganhar um petisco. É isso. Vamos lá. E, a partir de 1679, na esteira das alegações de uma conspiração papista, uma seção dessa oposição assumiu uma dimensão mais obviamente religiosa. Aqueles que lutaram mais vigorosamente contra a corrupção da corte e sua política externa também se opuseram fortemente à perseguição da igreja aos não conformistas protestantes, igreja católica no caso, e a possibilidade da subida do duque católico de York ao trono, no caso Jaime II, o irmão mais novo de Carlos II, que tomou a coroa em 6 de fevereiro de 1685. Presta atenção, aqui ainda estão alegando conspirações papistas, nós vamos entrar em discussões sobre isso daqui a pouco. Esse grupo ficou conhecido como Whigs e mostrou seu talento para organização e propaganda por meio de suas vitórias esmagadoras nas eleições para 3 parlamentos de exclusão em 1679, 1680 e 1681, até finalmente depor o Duque de York, a famosa Revolução Gloriosa. Você vê, eles estavam contra a Igreja Católica. E aqui é um ponto que eu quero trazer para vocês a respeito disso, porque eu vou voltar, depois de um hiato, uma série de problemas, eu vou voltar com o estudo de O Grande Conflito, de Ellen G. White, que trata justamente do florescimento das igrejas pentecostais, as igrejas que são chamadas de protestantes no Reino Unido, e consequentemente no mundo todo. Por quê? Porque aí nós temos 2 pontos que vocês vão entender. Um é questão religiosa em si, e outro é questão política. A questão religiosa era o seguinte: Martinho Lutero, no caso, ele
e outros antes dele também, depois eu vou tratar disso nesse texto, se opõe o quê? Ao fato de que a Igreja Católica transformou o cristianismo num comércio, com a venda das cartas de indulgência. O cara agia que deu um capeta a vida inteira e no final da vida comprava uma carta de indulgência e tinha o seu lugar garantido no paraíso. Claro, não vou entrar, não é assim, nós sabemos que não é, mas eu não vou entrar na questão transcendental agora, mas só para dar explicação de onde surge o protestantismo, a questão protestante. Nasce a partir daí. A partir daí. Eles não aceitam essa bandalheira aí. E aí começa a surgir a partir disso e muita gente passa a se valer da questão protestante para tomar o poder. Ainda que entra a questão da Revolução Gloriosa, que eles aí derrubam o Duque de York, um duque católico, e chamam o quê? Um estrangeiro lá, do reino de Orange da Holanda, para assumir o posto. Aí eu não vou. Esse é outro ponto que a gente vai tratar em outro momento, mas a questão deles era política. Por quê? Porque eles queriam diminuir a influência do papado no Reino Unido. A Igreja Católica era muito forte. Por quê? Vamos entender um pouco da história. Quando Constantino proclama o cristianismo a religião oficial da humanidade, porque ele era o dono da humanidade, o que acontece? É aquilo que o Olavo de Carvalho falou até disso acho que Jardim das Aflições. Ele fala, no dia seguinte os caras, todo mundo, somos cristãos. E daí? A gente faz o quê? Ou seja, eles têm, até o Constantino manda a mãe dele buscar relíquias do cristianismo, com um pedaço da cruz, o Graal, o Santo Sudário, e por aí vai. Eles tiveram que ir atrás do quê? Dos textos. Os textos dos apóstolos, os textos, daí que nascem os textos apócrifos, porque o que eles não concordam, eles vão tirando e como era pouca coisa a respeito, faltava mais coisas, eles pegaram o quê? O Pentateuco, das culturas antigas, para complementar o texto dos apóstolos. E a partir daí eles começam, através dos concílios, a configurar o que é o cristianismo católico, a configuração. E a partir daí o Império Romano vai para dentro dos muros do Vaticano e o Papa passa a ser o imperador, assumir o posto de imperador da humanidade com poder total. E dentro dessa configuração acontece isso que os protestantes não gostaram da venda da carta de indulgência, entre outras coisas, a mudança do sábado para o domingo, tem um monte de coisa que eu vou tratar disso no grande conflito, não agora. Mas, aí vamos para a questão, agora vocês vão entender um pouco mais da questão da arte do canalha. A Revolução Gloriosa mais para frente desemboca na Revolução Francesa e durma-se com barulho desse, famoso iluminismo. Mas lá na Avevá. Vamos lá. De volta ao texto da Enciclopédia Britânica, a família Russell é uma famosa família Whig inglesa, cuja linha sênior detém o título de Duque de Bedford desde 1694, pois a família originária de Dorset tornou-se proeminente junto aos soberanos Tudor, com John Russell, falecido em 1555, sendo nomeado Conde de Bedford por sua participação na supressão de uma rebelião em 1549 contra as invocações protestantes do reinado de Eduardo VI. Ou seja, Eduardo VI era protestante. Tá vendo? O primeiro Russell lutou contra os protestantes. Os russos, seguinte, os Whigs, lutaram a favor. Você vê como que os caras vendem a alma pro diabo? Vai mudando de pôr. É a disputa, cara. É a disputa. A família também estava ligada ao partido parlamentar nas guerras civis inglesas. Ora que o primeiro membro Whig notável foi o Lord William Russell, filho de William V, o primeiro duque de Bedford. Ou seja, eles já tinham ganhado o título de conde, depois foi o título de duque. Esses títulos aí vão
estabelecendo uma hierarquia. Depois tem que entrar no estudo disso, das hierarquias. Porque esses títulos não são aleatórios. O cara compra o título de conde. Alguns títulos são comprados, mas o título, outros títulos não são vendidos para qualquer um. Vamos lá. Ó, o Lord William Russell, o qual defendeu a destituição do rei Jaime II e por isso foi executado por traição em 1683. Ele cortaram a cabeça do infeliz ainda. Talvez o membro mais notável da família tenha sido o Lord John Russell, o primeiro conde Russell, que foi por 2 vezes primeiro-ministro, sendo que a primeira foi em 30 de julho de 1846, a primeira foi de 30 de junho de 1846 a 21 de fevereiro de 1852, e a segunda foi de 29 de outubro de 1865 a 1866. A segunda foi mais curta. Por fim, no século XX, o membro mais famoso da família era o filósofo Bertrand Russell, no caso, o terceiro conde Russell. Bertrand Russell, que em 1901 encontrou uma falha na teoria dos conjuntos, a qual foi acunhada de paradoxo de Russell. Ela se baseia no fato de que se um conjunto que contém todos os conjuntos não contém a si mesmo, ele não é um conjunto. Sim, Você vê de família de guerreiros, ele foi para a filosofia e virou atrás dessa balela. Isso é o paradoxo, até o George Cantor fala disso. É um paradoxo. Se um conjunto que contém todos os conjuntos não contém a si próprio, ele não pode ser considerado um conjunto, ou seja, então ele não contém todos os conjuntos. É uma coisa que não serve para porra nenhuma. Vai de nada para lugar nenhum. Mas é um paradoxo. Serve como paradoxo só para isso. Então aí, vocês viram, essa família alienígena, eles estavam na disputa, ou seja, eles reconfiguraram o Reino Unido. Estavam na configuração, os Whigs reconfiguraram todo o Reino Unido. E eles eram os esquerdistas da época. O Whig seria o esquerdo. Aí tem o outro lado, que são os conservadores. O artigo é os Whigs e os conservadores. Eu tirei os conservadores porque eu não queria entrar nessa parte agora, que é só tratar da família Russell e do legado que ela deixou na Inglaterra e na humanidade, que foi contribuir indiretamente para a Revolução Francesa, que depois, mais para frente, resultou na Revolução Bolchevique, e o mundo está nessa desgraça. Ou seja, essas famílias, que eu falo sempre, com os alienígenas, eles vêm para cá para remodelar a humanidade, tomar poder. São 2 grupos, hoje são 2 grupos que eu falei, os humitas e os reptilianos que lutam entre si. Já tiveram outros grupos em outros momentos, e o terceiro grupo, que eu já mostrei, é um grupo que vem para cá em busca de refúgio, e eles não querem poder, mas ficam na deles. Quando eles começam a crescer, o que acontece? Esses 2 grupos, seja os humitas e os reptilianos, eles lutam contra eles para evitar uma animação. Vamos supor que eles se animem muito e queiram tomar o poder. Aí os caras não gostam. Por exemplo, eu já mostrei um grupo aqui, uma família aqui que acabou apoiando o Partido Republicano dos Estados Unidos, levando a eleição do Trump. E isso aí os caras não aceitaram. Não aceitam até hoje. Então, você vê, essas famílias surgem de tempos em tempos, depois elas mudam de nomes, mas eles vêm para quê? Para reconfigurar a humanidade. Eles precisaram reconfigurar a Inglaterra, ou seja, tirar a Inglaterra do domínio do papado, ou seja, diminuir a força da Igreja Católica, ou seja, a força do Império Romano, que estava dentro dos muros do Vaticano, como travestido de religião, protegido pela túnica de uma religião. Quando você fala que é contra o domínio do papado, você é contra a religião, contra o anticristão. Não!
Então eles misturam muito isso, a questão religiosa com a questão política. Até eu vou dar um exemplo. O Mein Kampf, um dos argumentos de Hitler contra os judeus é que os judeus se valeriam da alcunha religiosa para angariar poder político. E aí a gente precisa entender muito isso, que isso é utilizado. O argumento do Hitler não estava errado, mas deu no que deu. E o outro argumento deu no que deu também. Que vão diminuir o domínio do papado e chega na Revolução Russa, bate na Revolução Russa e vem para a Revolução Bolchevique. E o comunismo foi o sistema que matou mais que o nazismo, matou mais gente na história da humanidade, é o regime mais genocida da história da humanidade, e que temos representantes hoje, através de um golpe no governo do Brasil. Ou seja, estamos sendo governados por genocidas. Agora sim, por genocidas. E é aquilo, acuse-os do que eles são, acuse-os, como diz Lenin, acuse-os do que nós somos. Fica chamando o outro de genocida e está aí defendendo uma matança sem fim. Vídeo que ocorre na Venezuela, vídeo que ocorre em Cuba, em todos esses países comunistas. E tudo isso nasce aonde? Nasce lá atrás, gente. Lá atrás. Na Revolução Gloriosa. E durma-se com o barulho desse ó, que é difícil dormir, cara. Então, já que vamos ficar acordados, vamos curtir curta uma insônia dessas. E dito isto, eu encerro a aula de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, da aula, aliás, que é um programa onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, ó, A Máquina da Verdade, ó, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Isso aqui, ó, é anticomunista, só que eles não aceitam. Eles não aceitam, e eu falei disso no sábado, hein, meu? No programa de sábado lá, regras para erradicar os radicais, batalha cultural. Isso aqui é questão da batalha cultural. Na sequência, vamos para o link do meu outro livro, A Saga de Kid Winchester. Esse livro é para os adultos, né, gente? E aí, na sequência, o link do curso Fundamentos do Exorcismo e, por fim, o Apoia-se, onde, do meu canal, do meu blog, O Mochileiro Místico, onde você faz a sua doação lá para ajudar o Cuesta, ajuda o mochileiro também, e o Pix para os nossos seguidores. Aí os acólitos, está assistindo aí, meu, faz um Pix aí, manda força pra gente que nós estamos precisando. Hoje, eu estava querendo ir lá para Brasília, para a grande caminhada, fazer a cobertura em loco da caminhada. Não deu, mas as doações que eu recebi permitiram alguns investimentos. Em breve, vocês saberão. Na sequência, tem o PayPal para os nossos acólitos estrangeiros, para você fazer sua doação. Você acompanha o Cuesta aí no exterior, gente, é a forma de você nos ajudar e é a forma de ajudar o Brasil também. Quem sabe, através da sua ajuda, fortalecendo o Cuesta com muita ferramenta, a gente consegue acelerar a revolução conservadora e você que fugiu do Brasil, tem que sair do país, que não concorda com essa desgraça que está incomodando o país, você vai ter a chance de voltar para o Brasil. E nós vamos ajudá-lo a voltar. No caso, queira ficar aí mesmo, tanto faz, continue acompanhando o Brasil, a evolução do Brasil por meio do Cuesta. Aí tem o link do meu... tem o link. Aí na sequência tem os links aqui da boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador, para se manifestar, e com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta, você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir para que eu faça o intermédio entre você e o Naldo. E na sequência temos o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, o grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais próximo de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Bem, por fim, próximo evento, atenção Denício, todos os carros. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva.
toda vez que a chuva cai, no sábado, dia 11 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 11 de outubro de 2025, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva, toda vez que a chuva cai. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!